cabeça de ovo? Cabeça de ovo! Cadê o cabeça de ovo? Vem cá encostar minha filha agora, cabeção! Ô, manda prender a gente aqui, ô seu Gilmar Mendes, seu vagabundo! A gente tá vendo você saindo! Olha aí, bandido! Olha aqui! Ei, Gilmar Mendes, seu vagabundo, filha da puta! Seu merda! O que é seu tá guardado, seu bandido, filha da puta! Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Coloca a mão na Tá bom, mano, coloca a mão. Não coloca a mão em mim, meu. Não bota a mão em mim, não. Seu merda! Ô, Temer, seu filho de merda! Isso aqui é um bandido, seu filho da puta! Você é um bandido de merda! Tu é um bandido, tá acabando com o Brasil! Seu velho filho da puta! Seu merda! Vocês estão acabando com o Brasil, seu filho da puta! Cachorro do governo! Vocês são uns merda! O fim tá chegando, seus merda! Cambada de filha da puta! O que de você está secando, hein? A corja, a mamata está secando, seus filhos da puta. Tá secando, seus traidores, seus merda. O que é seu está acabando, hein? A mamata vai secar, hein, seu merda! A mamata vai secar, hein, seu bandido! Você é um bandido! Bandido! Cambada de comunista! Seu merda! Vocês armaram, filha da puta! Amanhã vocês não saem não, viu? Amanhã vocês não saem não! Vocês encostaram em mim! Sai fora! Bom, esse daí, gente, é um vídeo que está viralizado na internet da última reunião, tá, do Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, né, junto com o ministro Ricardo Lewandowski, que eles confundiram ali achando que era o Michel Temer, mas não era. Até porque o Michel Temer está muito envolvido, né, nesse golpe que deram no PL da anistia, o povo brasileiro revoltado. Tá aí o Gilmar Mendes, a saída dele. A saída do Gilmar Mendes. Bandido, filha da puta! Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Coloca a mão na Tá bom, mano, coloca a mão. Não coloca a mão em mim, meu. Não bota a mão em mim, não. Seu merda! Ô, Temer, seu filho de merda! Esse é o Ricardo Lewandowski, que eles estão achando. Olha lá, ele sai como se o povo estivesse ovacionando ele. Olha lá, ele não entendeu ainda. Seu velho filho da puta! Seu Né? merda! O ministro da Justiça do Brasil estava achando mesmo que o povo estava ovacionando a saída deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o motivo pelo qual essa gente está aprovando no Supremo Tribunal Federal a segurança vitalícia para ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com carros blindados e homens fortemente armados. A realidade que a Globo não mostra, que a imprensa não mostra, que ninguém quer mostrar, é que tá aí, ó, tanto os ministros do Supremo Tribunal Federal quanto suas respectivas esposas, tá aí, todas essas mulheres aí, ó, são esposas, familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse povo, gente, não tem paz. Aí sabe o que eu fico pensando? O que adianta tanto poder, né? O que adianta tamanha influência no Brasil, né? Junto à política brasileira, sabendo que essa gente nunca vai poder ter o prazer e ter o gostinho de sair na rua sem ser vaiado, sem ser hostilizado pelas pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você, nada dessa hostilização desse povo aí é de graça. Eles estão sendo hostilizados porque o povo não suporta mais.
O povo não suporta mais, por exemplo, o Lula. Ele vir a público agora dizer que depois que não passou o PL dos impostos, né, a PEC dos impostos do Lula, a PEC da taxação do Lula, que foi barrada agora, acabou de ser barrada no Congresso Nacional. O que ele vai fazer? Ele diz, eu vou recorrer para o Supremo Tribunal Federal. E é por isso que o povo grita isso, ó. Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Você tá entendendo? Então por isso o povo não suporta mais. Aí eles vão para outros países porque eles querem passear, eles querem gastar, eles querem viver uma vida como se eles fossem cidadãos de bem, eles querem ser ovacionados pelo povo brasileiro. E fora do Brasil, imagens resgatadas antes deles perderem o direito a pisar nos Estados Unidos. Uma das últimas reuniões do Supremo Tribunal Federal, do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, das esposas dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos. Veja como que o povo foi para cima, mandando o recado de que ninguém aguenta mais a patifaria e a palhaçada desse povo, né? Vai dando o seu like, vai comentando, vai compartilhando. É muito importante que você ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. E as esposas, veja para você ver essa senhora. Dá uma olhada nessa senhora, toda chique, ó, toda chique, em plena Nova York. Mas os maridos não têm moral, são homens que não têm moral. Né? Eu queria ter um microfone nas mãos, um gravador, alguma coisa, e exercer uma função de jornalista para fazer uma pergunta para essas senhoras casadas com esses traidores da pátria. Dizer para elas, as senhoras não têm vergonha de serem casadas com homens tão desonrados como o marido de vocês aí? Vocês não têm vergonha? Perguntar lá para a esposa do Lewandowski, perguntar para a esposa do Alexandre de Moraes. A esposa do Alexandre de Moraes, na verdade, eu acho que não, né? Porque, na verdade, ela é multimilionária, né? Multimilionária, inclusive foi sancionada pela lei Magnitsky. E a coisa está feia para a senhora Viviane Barque, né? Tá aí os seguranças, são todos eles, gente, são policiais federais, são agentes de segurança do Brasil, são pagos com o dinheiro do povo. A cara do Gilmar Mendes, sai ali com a carinha. Seu bandido, filha da puta! Seu velho de merda! Sai ali com a carinha rindo, né? Como que se nada. Então, gente, nós estamos vivendo um comunismo lascado. E todo o país imbuído, envolvido com o comunismo, é essa, né, desgraça aí que ninguém aguenta, né? Gente, são 3 décadas tratando o povo brasileiro como verdadeiros idiotas e você não pode permitir que a sua geração também seja tratado desta forma. Preste atenção. Eu não tenho dúvida que o Lula seja um psicopata, né? No caso do Bolsonaro, muita gente se incomoda com ele, mas eu consigo traçar uma analogia. A história é a seguinte, quando você passa a vida inteira achando que o normal era o que a gente tinha no Brasil, era não existir direita civil, eram social-democratas posarem de direita brasileira, e o regime militar foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil, é a exaltação de Getúlio Vargas. Quando você passa 20, 30 anos com isso na cabeça e de repente alguém te fala que nada disso é verdade, que talvez seja bom você reconsiderar, as pessoas levam um choque. E essa sensação de não querer se reconhecer como um idiota, não querer reconhecer como um idiota, é isso que faz com que se odeie tanto, não só o Bolsonaro, mas o que ele representa. Na verdade, é o mesmo tipo de situação. Olavo de Carvalho é alguém que provoca. Quem conhece Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, quando abre o livro do Olavo de Carvalho, tem prazer na leitura, porque entende o que está lendo. Agora, a maioria das pessoas que vê aquelas provocações dele no Twitter e no Facebook, mas não entende nada do que está por trás, que ele é alguém simpático ao movimento neotomista, que é alguém que segue a grande tradição dos maiores intelectuais da década de 50, como Gustavo Corsão e outras figuras magistrais que a gente já teve aqui no Brasil. Quem não entende nada disso, não tem familiaridade com esse mundo, de repente se vê na frente do Olavo de Carvalho dizendo coisas que eram proibidas de ser ditas e leva um choque.
Então, eu entendo que toda essa antipatia, toda essa raiva, esse ódio que o Bolsonaro gera, é o ódio da pessoa pela possibilidade dela ser uma ignorante. É isso que E a possibilidade de ser um ignorante pode ser quebrada a partir de agora, você clicando aqui no link da descrição, porque eu estou oferecendo para você um combo promocional de lançamento aqui, ó, do nosso livro Ustra, o remédio amargo contra o comunismo. Sim, eu vou contar um pouquinho por que tentaram sufocar e matar a verdade do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e por que é que o Bolsonaro, inclusive, está preso, gente, está na cadeia e quase tentaram matá-lo o dia que ele disse isso no parlamento. Preste atenção. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o pavor de Dilma Rousseff, o pavor de Dilma Rousseff. Gente, não é possível que você não vá aproveitar essa oportunidade. Corre aqui no link da descrição que tem mais um vídeo que eu não posso passar aqui no meu canal, exclusivo, um vídeo editado e produzido para você assistir, tá? De graça, tá? Você não paga nada para você assistir o vídeo que está aqui no link da descrição agora. Corre lá, o link do nosso combo promocional Ustra, o remédio amargo contra o comunismo, por apenas R$ 29,90. É isso mesmo, são 5 temas por R$ 29,90. Você vai ver aí o que eu vou dar de presente para você. Cada tema custaria R$ 29,90, mas eu estou resumindo os 5 em 1. Você paga R$ 29,90 em 5 temas. Dá uma olhadinha aí. Você vai levar de presente o combo promocional de lançamento com 5 espetaculares temas. Ustra, o remédio amargo contra o comunismo. Woke, uma receita do inferno. O livro que ensina os pais, filhos e avós a se protegerem desta agenda sórdida já infiltrada no Brasil. Profissão digital, guia completo de como transformar seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Herança de guerreiros, corrigindo rota e salvando gerações. Resgatando os valores do conservadorismo. Este livro vai te ajudar a resgatar valores perdidos nos filhos e netos por conta da doutrinação sutil nas escolas. Farmácia de Deus, o guia definitivo de chás e remédios naturais para te ajudar a viver mais e melhor, gastando quase nada. Clique agora mesmo no link que está na descrição deste vídeo. Corre e no link garanta da o seu descrição exemplar. porque eu não sei por quanto tempo eu consigo segurar esse valor do combo para você. Então aproveita e garanta a oportunidade de você descobrir por que é que estão tentando acabar com a vida do Bolsonaro. Não é só colocar na cadeia não. Link na descrição, corre lá porque tem um vídeo especial para você. Bom, você entendendo por que ninguém aguenta mais, veja só o momento em que Gilmar Mendes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal são hostilizados por brasileiros fora do país que não suportam mais, né, a intromissão desses caras na política, né? São políticos, ó, não é juiz. Guardado, seu bandido, filha da puta! Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Tá bom, mano, coloca a mão. Não coloca a mão em mim, meu. Não bota a mão em mim, não. Seu merda! Ó, Temer, seu filho de merda! Isso aqui é um bandido, seu filho da puta! Seu bandido de merda! Tu é um bandido, tá acabando com o Brasil! Seu velho filho da puta! Seu merda! Vocês estão acabando com o Brasil, seu filho da puta! Cachorro do governo! Vocês são uns merda! Cachorro do governo, né? E hoje o Lula fez uma declaração muito interessante sobre o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal que deve assumir o lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou a sua aposentadoria. Parece que está numa depressão profunda. O ministro Barroso triste, né? Muito triste, dando entrevistas aí. E o Lula disse o seguinte, inclusive quem disse isso foi a Globo News, né? Que ele pretende indicar um ministro desde que seja alguém obediente. Olha que vergonha. Esse país é uma vergonha.
Esse país onde ministros do Supremo Tribunal Federal, quando saem do Brasil junto com suas esposas, eles passam vergonha. Eles são completamente hostilizados pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro, ele faz isso com político. Político é cobrado. Não é normal ministro, juiz, né? Juízes serem cobrados desse jeito da sociedade, porque o juiz, ele vai aplicar a lei. Ele dá o direito da defesa, ele ouve a acusação, junta ali então as provas, acompanha todo o processo e julga se é culpado, se é inocente e ponto final, sem envolvimento com as partes. Hoje nós temos um tribunal político. O Supremo Tribunal Federal é um partido político e o Lula quer colocar mais um integrante do seu clã no partido do Supremo Tribunal Federal, e a Globo News teve a cara lavada de dizer, inclusive num tom assim de muita preocupação, que desta vez o Lula, ele não quer cometer nenhum erro, diz que vai pensar bastante e vai indicar um ministro que seja obediente. O critério do Lula, as palavras dos jornalistas da Globo News, o critério do Lula para que essa pessoa seja indicada para a Suprema Corte Brasileira seja obediência. Se isso não for o fim do mundo, se o critério for obediência ao Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a República acabou, gente. Acabou. Olha, o Brasil está vivendo uma situação onde nós temos uma quadrilha que se instalou no poder e o Lula está fortalecendo demais a sua artilharia. O povo brasileiro está praticamente sem defesa. Por isso que ninguém aguenta mais. Por isso que fora do Brasil, o brasileiro se sente um pouco mais livre, ele não tem medo, ele expressa o seu sentimento contra essa cambada, né? E aí acaba acontecendo isso. Aí você fala, nossa, para que falar assim com as autoridades, né? Para que, né? Quanto nervosismo, quanta violência, quanto ódio contra as autoridades. A questão é o seguinte, eles agem, repito, como políticos. As pessoas não são capazes de olhar para o Gilmar Mendes e ver um juiz sério saindo desse hotel, mas um político. E o pior, um político que ninguém votou nele. Bandido, filha da puta! Seu velho de merda! O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido! Você tá entendendo? Então as pessoas entendem o seguinte, fora isso, né? Além de não enxergá-lo como juiz, enxerga ele como um político e o pior, ninguém votou nele. Olha o Lewandowski achando que as pessoas estavam ovacionando ele. Ele não entendeu ainda. Bandido de merda! Acho que ele tá meio surdo, olha lá o sorrisão no rosto. Vai ver que daqui a pouco, dentro da van, ele vai perceber que estão xingando ele. Olha lá, percebeu? Ele só percebe na hora que ele tá lá dentro. Enquanto isso, o Lula segue zombando da cara do povo brasileiro. Vamos acompanhar. E temos agora Renan Calheiros, da mesma catacumba que saiu Michel Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força, vem Renan Calheiros com a relatoria da isenção do IR no Senado. Renan Calheiros, o campeão de processos no STF, de processos postergados, de processos arquivados, o eterno campeão. Os que são mais atentos e há muitos anos acompanhando o noticiário vão lembrar quando ele pegou lá atrás, presidente do Senado, pegou jatinho da FAB para voltar para Alagoas para fazer implante de cabelo. Implante de cabelo. Teve a pachorra de gastar o nosso dinheiro. Querosene de aviação é caríssimo, estão aí os aviões da FAB parados sem poder decolar por falta de dinheiro para comprar querosene de aviação. E nós, brasileiros, pagamos querosene de aviação para Renan Calheiros no passado ir até a sua cidade natal fazer implante de cabelo. Qual foi a fala dele aqui? Vou fazer audiências públicas para dar transparência. É mesmo, Renan Calheiros? Está preocupado em dar transparência dos seus atos para o cidadão comum? A gente sabe o que você fez nos verões passados e sabe muito bem o tipo de interesse que você tem por trás de qualquer ato relacionado ao seu mandato. Dito isso, espero que os eleitores de Alagoas estejam atentos na hora de escolher os votos do ano que vem, porque é graças às eleições que essas figuras continuam circulando, né? Fora das catacumbas e circulando pelo Congresso Nacional. Mas isso, na verdade, é culpa dos empregados, né? Eu não sei o que eu posso dizer, dos serviçais do Supremo Tribunal Federal, do próprio senador Davi Alcolumbre. O Alcolumbre teve a cara de pau de colocar
o Aécio Neves, para poder trabalhar junto com o Paulinho da Força na questão da anistia, e que trocaram o nome, que virou dosimetrias. Agora resgataram, né, mais um da catacumba. Gostei dessa palavra, né? Mais um múmia político para resolver uma questão importante da política brasileira, que é a isenção do IR. E quem que eles colocam? Quem que o Supremo... Eu tenho certeza que isso aí foi alguém do Supremo Tribunal Federal que mandou, ou ordem do próprio Lula. Quem que o Davi Alcolumbre trouxe dessa vez? Renan Calheiros. Isso é vergonhoso. Então, outra frase que me chamou a atenção do presidente Lula foi: quem sai perdendo é o povo. Alto lá, vamos entender. O povo sai perdendo porque não foi aprovado o aumento de impostos. O governo já veio publicamente mentir que o IOF era apenas para os ricos, para aqueles que mandam dinheiro para fora ou para quem toma crédito. Não, o IOF já foi amplamente declarado que afeta a economia das empresas como um todo, que repassa preços naturalmente. Afinal de contas, se não repassar, muitas delas simplesmente morrem. Menos oferta de produtos, aqueles, principalmente os mais pobres, também sofrem com isso. Então, quem perde ao não ter aumento de impostos é o governo, que não quer cortar na sua própria carne e quer atribuir a responsabilidade a terceiros, para que possam outros financiar aquela gastança insaciável do governo, que leva a uma insaciável demanda por arrecadação. Esse jogo está errado, essa pirâmide está completamente invertida. Graças a uma informação descentralizada, as pessoas começam a entender mais sobre isso e perceber que nessa voz, que parece que ele está nervoso realmente, é porque ele percebeu que foi uma derrota grande para ele. E ele sabe que mais déficit significa curva de juros maior, crédito mais alto, economia que desacelera, e isso é impopular para ele, e ele vai precisar acelerar ainda mais no populismo. E para isso, precisa de mais discurso engajado, de ricos contra pobres, para alguém que parou nos anos 80. E não é só isso também não, né? Mais discurso de rico contra pobre, mas ele precisa também de grana para poder comprar os votos. Por isso que ele está dando vale gás para todo mundo, por isso que agora ele está com uma ideia de dar transporte coletivo de graça, viu, gente? Para todo mundo, que não tem nada de graça. Depois vem o golpe, como o golpe que eles tentaram dar agora no Congresso Nacional e perdeu. O governo sofreu uma derrota na Câmara dos Deputados na noite de ontem por 251 a 193 votos. Parlamentares retiraram de pauta uma medida provisória, uma MP, a MP dos impostos, né, que funcionava como uma alternativa ao aumento de impostos sobre operações financeiras, o IOF, fazendo com que o texto perdesse a validade. A proposta visava elevar a arrecadação do orçamento para 2026. É de uma vagabundice sem dó, né? É o tempo inteiro imposto em cima de imposto do trabalhador brasileiro. Que bom, né, que o Congresso Nacional derrubou essa patifaria, mas é aquela velha história, gente. Ele vai recorrer a quem? Ao ovacionado Gilmar Mendes, como você pôde ver agora há pouco aqui no vídeo. Ou você acha que ele não vai pedir para o Supremo Tribunal Federal quebrar essa para ele? Gente, uma treta. Tarcísio de Freitas se irrita com acusações do PT e manda Haddad ter vergonha. Manda recado para o Haddad ter vergonha de mentir. Ou seja, trocando em miúdos, Tarcísio de Freitas chama Haddad de mentiroso. Clima esquentando. Eles estão dando tiro para todo lado, viu? A Globo News está batendo pesado no Eduardo Bolsonaro, o PT está batendo no Tarcísio, né? O Alexandre de Moraes já se encarregou de amordaçar o presidente Bolsonaro. Todos que eles veem como ameaça para as próximas eleições de 2026. Vocês, 1 minuto, porque paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais, tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu no PT. A estratégia do PT sempre foi essa: vender um mundo perfeito na publicidade, gastando o seu dinheiro para isso, para espalhar também medo, o ódio em cima de quem pensa diferente deles. Mas eu quero chamar a atenção para um fato que beira o absurdo. Agora o PT
quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo, para mudar a vida das pessoas, para fazer a diferença. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, com a tabela SUS paulista, que está revolucionando a saúde do Estado. É isso que a gente está fazendo, trazendo tecnologia para combater cada vez mais o crime organizado, gestão séria, entregando obras que estavam paradas, enfrentando problemas de décadas, como a questão do Rodoanel, o metrô da linha 17, aquele metrô da Copa, a Cracolândia. Agora, ficar jogando uns contra os outros de forma absurda e querer que a população apoie aumento de impostos, e eram 10 impostos que iam ser aumentados ontem, ninguém, nem eu, nem o país vai apoiar. Já chega. Vamos parar de inventar culpado. Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros, cortem gastos, pensem que a gente precisa governar, a gente precisa sair do palanque, a gente precisa trabalhar e fazer a diferença, que é isso que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Bom, Tarcísio de Freitas mandando o Haddad criar vergonha e largar de mentir, né? É muito difícil ver o Tarcisão aí partindo para cima da cambada. Tava muito polido, né? Tava chamando o Lula para o palanque dele para ajudar a inaugurar a obra. Você vê que esse povo realmente não presta, né, o Tarcísio? Eu acho que você está aprendendo isso daí da pior maneira possível. Gente, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal teve a pachorra, né, de fazer o seguinte, deu um habeas corpus para o presidente do Sindinap, o homem ligado diretamente ao irmão do presidente Lula. O Sindinap é o sindicato que o irmão do presidente Lula faz parte, é o sindicato top 1 dos sindicatos aí que meteram a mão no dinheiro do povo brasileiro. E o Flávio Dino, né, cometeu esse crime contra o povo brasileiro. Rodrigo, mas não é crime, é uma prerrogativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, baseado em lei, de conceber o habeas corpus de alguém que está sendo inquirido em uma CPI, de ficar em silêncio, dele não ser obrigado a responder absolutamente nada. Mas eu não estou dizendo aqui o crime do Código Penal, eu estou dizendo o crime de honra, né? Esse crime de honra, porque sanar essa roubalheira do INSS e colocar os culpados que roubaram o INSS na cadeia é uma questão de honra. Não fazer isso é um crime, no mínimo, de honra, é cometer um crime de honra contra os trabalhadores, contra as pessoas que cooperam com esse sistema, com os seus impostos. É um crime, sabe, é um crime de desonra com as pessoas que foram lesadas e prejudicadas, que foram roubadas, né, por esses bandidos safados. Então, sim, o Flávio Dino, na minha opinião, comete um crime de honra, né? Ele para mim, ele se torna uma pessoa extremamente suspeita da minha credibilidade, o restinho, o fiozinho, né, de entendimento que a gente poderia ter na vida do Flávio Dino, que inclusive foi um juiz de carreira no passado, depois se tornou um político militante, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, conhecedor da lei. Mas eu fico aqui, gente, completamente cheio de certezas no meu coração e no meu entendimento que não dá para confiar nessa turma do PT, nessa turma da esquerda, porque eles se autoprotegem, ainda que tenham que cometer crimes de desonra. Alguma empresa? Vou ficar em silêncio. Vou fazer uma pergunta mais fácil ainda. O senhor poderia me dizer, a diretoria do Sindinap, o senhor é o presidente, o senhor poderia me detalhar qual as outras posições de comando do colegiado do Sindinap? A partir de agora eu não falo mais nada. Olha, presidente, tentei ser o mais suave possível, mas estou vendo que o negócio precisa avançar. Presidente, o senhor hoje acordou com a Polícia Federal no Sindinap? Vou ficar em silêncio. Qual o motivo da Polícia Federal ter ido hoje ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe quantos alvos do Sindinap vinculados à sua comissão executiva, à sua diretoria, foram visitados hoje? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe se o irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato, foi alvo da Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe dizer se a senhora Tônia Galete, diretora jurídica do sindicato, foi visitada pela Polícia Federal? Vou ficar em silêncio.
a sua esposa. Ou seja, gente, esse camarada aí, ele é o presidente do Sindinap. Segundo o relator, né, o relator está dizendo aqui que provavelmente a Polícia Federal bateu a porta do Sindinap. Você imagina que escândalo, a Polícia Federal na porta da casa do irmão do Lula. Você imagina que escândalo a Polícia Federal comprovar a ligação do irmão do Lula com esse camarada do Sindinap aí e o roubo bilionário no esquema de bilionário de roubo do INSS, esses caras tiverem ligação. Como que não vai ficar feio para o Flávio Dino? Vai ser simplesmente o atestado, Flávio Dino, de que o senhor estava protegendo a sua quadrilha de estimação, seus amigos, os amigos do teu chefe, os amigos daquele que, né, de maneira super carinhosa, amorosa, colocou o senhor no Supremo Tribunal Federal. Então, isso vai provar, Flávio Dino, que se esse camarada, pelo inquérito policial, tá? Pelo inquérito policial, pelos trabalhos da Polícia Federal, isso se a Polícia Federal não sofrer nenhum tipo de interferência também, né? Que a gente não sabe. Hoje em dia não dá para confiar em mais nada. Mas suponhamos que a Polícia Federal seja polícia de verdade, que ela faça o seu trabalho, não faça um trabalho político, que ela entre em defesa da sociedade brasileira e do povo brasileiro, pelo qual ela recebe, inclusive, o seu salário, os seus pagamentos e toda a sua estrutura de trabalho, né, suas condições de trabalho sendo paga pelo povo brasileiro, que a Polícia Federal ela tenha, no mínimo, a hombridade de responder isso ao povo brasileiro. E comprovado que o presidente do Sindinap, que por um habeas corpus, o Flávio Dino, quando indagado pelo relator, quando indagado pelo presidente da comissão, pelos demais pelos senadores e deputados ali que estão compondo a mesa, ele diz que vai se manter em silêncio, ele diz que não quer responder se a Polícia Federal esteve na casa dele na manhã de hoje, se esteve na casa do irmão do Lula, e responder as demais indagações sobre o esquema de corrupção. Espero, Flávio Dino, que esse camarada seja inocente, porque se for comprovada a bandidagem dele, como sim, muito lhe é suspeita, senão ele não estaria sentado aí nessa mesa sendo interrogado, não é verdade? Se não, Flávio Dino, se ele fosse tão inocente, se não tivesse nenhuma maracutaia na presidência do Sindinap, por que ele correu para o senhor, Flávio Dino, e te pediu um habeas corpus para se manter em silêncio? Flávio Dino, tá? Não vai colar o direito que o senhor deu para ele depois com esse papinho. Não, é um direito da pessoa, ele pediu e eu dei. Não vai colar. Porque qualquer autoridade, qualquer juiz que se preze, qualquer autoridade de justiça que se preze, ainda mais o ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa compreender que não há absolutamente nada que substitua a moral da verdade. Absolutamente nada. E para a dona da Crefisa. Isso aqui também... Como todo mundo sabe, né? Isso aqui também é uma bomba, hein? A dona da Crefisa, ela não é a presidente lá do Palmeiras? Não é? Coloca para mim nos comentários aqui. Olha que bomba, hein? Relacionada ao INSS. A casa caiu para a dona da Crefisa. Como todo mundo sabe, né, que a investigação a CPMI do INSS tá puxando o tapete e rastreando as contas de pessoas que estão envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro, desse roubo do INSS, que parece que cada dia que passa, menino, o negócio piora. E dessa vez, além de outros bancos, como o BMG e outros bancos que já descobriram que fizeram negócio com esse esquema do INSS. E essa semana foi a vez da Crefisa. Para quem não sabe, a Crefisa, gente, é daquela mulher lá que é patrocinadora oficial de um time de futebol. Acho que é o Palmeiras, né? Que ela é presidente. Que tanto é que ela comprou uma aeronave por não sei com quantos milhões outro dia aí. Que também já foi motivo de especulação, de investigação. Porque na realidade ela não tem um avião só. E no Brasil é assim, né? No Brasil, quando você vê uma pessoa enriquecendo assim, com muito dinheiro,
duas uma. Ou você herdou de uma fortuna, ou tem alguma coisa estranha. Tem gente que enriquece, como é que fala? Honestamente? Tem muitos que enriquecem. Mas aí quando o negócio começa a aparecer muito jatinho, é muito não sei o quê, aí os brasileiros já ficam meio que desconfiados. Agora, até onde vai a ligação da Crefisa com esse roubo do INSS, só nos próximos capítulos que a gente vai descobrir. Olha só, meu Deus do céu, hein? Quer dizer que o negócio está tomando um corpo, está tomando uma proporção maior do que nós podíamos imaginar. Vamos lá. Lá no Senado, uma medida provisória que de novo vai aumentar imposto brasileiro. A MP 1303 veio amanhã, como é? 9 novos aumentos, foram a cada 37 dias um aumento de imposto no governo Lula até poucos meses atrás, e não contentes com isso, agora 9 novos aumentos. É um absurdo, nós vamos trabalhar até o final para rejeitar essa medida provisória. De novo, é mais imposto no lombo do brasileiro, é um governo que não corta despesa, não faz seu trabalho, Janja vive viajando, esbanjando, sem falar no roubo no INSS que nós estamos apurando agora lá na CPMI, e ainda vem com mais aumento de imposto. Portanto, senhor presidente, lamentável essa notícia que veio hoje lá da comissão mista da medida provisória 1303, que por apenas um voto aprovou, um voto apenas, demonstrando que aqui no plenário a chance de rejeição é enorme e trabalharemos muito por ela. E foi rejeitado, né? Foi rejeitado aí a tal da MP 1303, 9 impostos no lombo do povo brasileiro. E tem mais, galera. Vamos lá, porque o Brasil segue firme e forte. Agora, é o seguinte, né? Não existe nada mais triste do que ver uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, passando por isso daqui. Você conhece alguém que já passou por isso? E não é porque é bandido, porque é malandro, não. É porque as condições do Brasil não estão permitindo mais as pessoas pagarem as suas contas. O Lula conseguiu, gente. O Haddad conseguiu fazer isso aqui com o Brasil. 5 anos de oficial de justiça, eu nunca presenciei uma crise dessa. Dessa vez, são 2 tratores que estão sendo apreendidos. A semana, não faz 2 semanas, apreendemos um ônibus de turismo. Nós estamos prendendo carreta. Carro nem se fala. Carros são 3, 4 por dia. Eu não sei onde vamos parar. Mas infelizmente dessa vez também fiquei com muita dó do proprietário da fazenda, mas ele vai ter que entregar. São 2 tratores, enormes os tratores, são novos, tratores 2023. E estão parados em razão da queda expressiva do volume de trabalho e devendo desde janeiro. Foi localizado, fui chamado, tem que aprender, não tem o que faço. É isso aí, vamos pra cima, vamos ver onde a gente vai parar com isso. Gente, ele é um oficial de justiça e ele está impressionado que ele está prendendo quase 35 anos, é isso aí que ele falou? Sei lá, um tempão de oficial de justiça. E olha só, gente, tratores de trabalho, gente. Ele não está apreendendo carro de boizinho, né? Ele não está aprendendo carro de malandro. Ele não está aprendendo carro de quem comprou um carro e não deu conta de pagar porque ficava ostentando. Não. Ele está aprendendo em fazenda tratores, olha lá, estão sujos de terra, de produtores rurais que não estão dando conta de pagar o que deve para o banco. Por quê, gente? Por conta da situação do Brasil. Coloca para mim nos comentários aqui se você conhece alguém que esteja passando por essa situação por conta do governo. Presta atenção nessa informação, gente. Muito. Na crise com os Estados Unidos. Tiago Nigro recomenda brasileiros a tomarem cuidado e, se possível, dolarizar seu patrimônio, porque o bicho vai pegar a partir de agora. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Venezuela? Cara, a coisa está ficando muito, mas muito feia por lá. Só para vocês terem uma ideia, isso é uma notícia de que os Estados Unidos classificaram os cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras. E por isso Trump enviou 4.000 fuzileiros navais e uma porrada de navio de guerra para o Mar do Caribe,
que é aqui perto da nossa costa. Sem falar que o governo americano colocou uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Nicolás Maduro. Isso aqui vai dar tipo uns 260, 270 milhões de reais. Dizendo que o governo da Venezuela se transformou num verdadeiro narcoestado, que é quando um governo ele é controlado ou financiado pelo tráfico de drogas. O Maduro, adivinha só, foi lá e retrucou. Ele disse aos imperialistas, né, como ele gosta de chamar, que eles não se atrevam a atacá-lo, porque a resposta pode ser o fim do Império Americano. Cara, que loucura, olha o que ele falou. Ou seja, tá uma baita confusão. E sabe o que mais me impressiona? O dólar tá caindo. O dólar tá caindo. Só esperar terminar de piscar aqui, filho. O dólar tá caindo. O dólar hoje ele tá mais ou menos 5,40. É o menor valor desde junho de 2024. E muita gente continua sem ter nenhum centavo investido fora do Brasil. Segundo a JP Morgan Asset, uma asset super renomada globalmente, o brasileiro praticamente só investe aqui no Brasil. 97,5% de tudo que o brasileiro investe é aqui e só 2,5% do que a gente investe é no exterior. Aí a gente vê notícias como essa do Maduro e do Trump e fica pensando, caramba, será que o brasileiro médio estaria preparado caso essa crise toda escalasse e viesse para o Brasil? Bom, talvez esse seja um sinal para você ter pelo menos uma partezinha do seu dinheiro dolarizada. Porque até o americano diversifica mais fora dos Estados Unidos do que a gente fora do Brasil. E o que isso significa? Significa que nós somos um povo que não tivemos educação financeira nas escolas. Nós somos um povo que há 30 anos nós estamos ouvindo uma mentirada de que esse país foi salvo da ditadura que quiseram implantar aqui nesse país. E a partir daí assumiu-se uma narrativa contra o capitalismo, a favor, né, do socialismo. Nós somos um povo que, por mais que hoje exista uma direita conservadora nesse país que está se levantando contra essa desgraça que se instalou no nosso Brasil e que está cada dia mais difícil de tirar, né? Diga-se de passagem. Tanto que vocês estão vendo aí, ministro do Supremo Tribunal Federal vaiado fora do Brasil porque o povo não aguenta mais. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele liga para o presidente da Câmara e do Senado Federal e manda tirar pautas de projeto. O outro ministro dá habeas corpus para bandido não depor na CPI. O outro ministro, ele faz discurso político em palanque de universidade. O outro ministro, ele faz a perseguição inquisitória de opositores políticos do chefe dele. Então, o Brasil, ele caiu nessa ladainha. Foram 30, 35, quase 40 anos, 4 décadas, vamos arredondar aqui praticamente, vai fazer daqui a pouco, de que nós aprendemos muito pouco na escola. E de que a intenção sempre foi deixar o Brasil pobre e o povo brasileiro pobre. Por isso, tome muito cuidado. Se você puder, estude sobre finanças, sabe? Aprenda a investir o seu dinheiro, sabe? Tem tanta gente capacitada nesse país que pode te ensinar. O que não dá é para confiar, porque a política está cada vez mais perigosa nesta nação. Preste atenção, o bicho pegando. Entender algumas situações. Dados do governo confirmam que a taxa de desemprego está em níveis baixos, o que é ótimo. Mas será que está realmente? Porque enquanto isso, segundo o Serasa, houve um crescimento e grande da inadimplência no país. De repente alguém pode dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas empregado é bem mais fácil honrar as dívidas do que desempregado. Pessoal, isso significa que quase a metade da população brasileira está negativada. Preocupa? Claro que preocupa. E assusta. Se você for para a ponta do lápis, como se falava antigamente, vai observar que praticamente 70% da sua renda estão destinadas a pagamentos de compromissos financeiros. Com menos dinheiro, por conta da inadimplência, aumenta o custo Brasil. E o pior de tudo, esse cenário vem crescendo. Em alguns casos, provocando até mortes. Segundo dados extraoficiais, até agora, 24 agricultores no Rio Grande do Sul morreram em consequência de dívidas. Foram mortos pela burocracia governamental e pelas promessas não cumpridas.
Às vezes fica difícil de entender algumas situações. Foi o que eu mostrei para você agora há pouco, o oficial de justiça apreendendo aí tratores, né? Quer dizer, realmente o Brasil, gente, completamente na contramão, né? Na contramão da história e na contramão do mundo. Presta atenção no depoimento desse jovem aqui, que chocante. De Moraes, esse ano, comprou simplesmente uma mansão de 12 milhões de reais. Pô, de novo. Como que o Alexandre de Moraes, esse ano, comprou simplesmente uma mansão de 12 milhões de reais, um apartamento de 4 milhões de reais, ele tem simplesmente uma holding para colocar teus bens e teu dinheiro e ali girar teu dinheiro para te pagar bem menos impostos. Como sempre, o político cobra cada vez mais imposto do povo, se livrando dos impostos. É óbvio que isso acontecer, mas enfim, não vou nem falar sobre isso. O salário líquido do Alexandre de Moraes é simplesmente 33 mil reais. Sabe o que significa? Vamos calcular comigo. 16 milhões, a gente divide por 33 mil, simplesmente 480 meses. Não ficou claro para ti? São 40 anos trabalhando e recebendo esse salário sem gastar um mísero real para conseguir comprar esse apartamento e essa mansão. Ah, Rick, mas ele pode ter empresa, será que ele pode? Ah, Rick, mas a família dele deve ser muito afortunada. Será que é? Esses 16 milhões foi só o que a gente falou esse ano. E os últimos anos, vocês fazem ideia do valor que é? O Lula simplesmente é o pai dos pobres, o melhor amigo dele, Alexandre de Moraes, simplesmente um cara que gasta 16 milhões em imóveis. Eu quero só falar para vocês que as contas não batem e mesmo assim tem gente apoiando. Tem gente achando que tá tudo bem, tá tudo normal. É óbvio que eles estão prometendo picanha. Eles comem picanha todo dia. Mas tu, pobre, não tem nem pra carne moída. E o que me deixa indignado é que todos esses dados estão disponíveis para qualquer pessoa ir lá e abrir e ver. Não é algo que eu tirei da minha mente, é tudo fonte, é tudo comprovado. Eu só queria saber de onde que vem tanto dinheiro. Como que eu